Bom, pessoal, vamos tratar da técnica de elaboração da petição inicial na ação de execução e dos embargos à execução. Mas, inicialmente, em termos introdutórios, nós vamos relembrar acerca da técnica de elaboração de uma petição inicial. A tônica para a elaboração da petição inicial no novo Código de Processo Civil está no seu artigo 319. E esse artigo 319 do novo CPC diz que a petição inicial indicará 1. O juízo a que é dirigida. Ou seja, você elabora a sua petição inicial em qualquer área em formato de requerimento. E, consequentemente, a partir daí você endereça essa petição inicial ao juízo competente, que é, portanto, aquele juiz extraído das regras comuns da competência definidas no Código de Processo Civil, a partir do seu artigo 46, e nas demais normas que tratam de competência no âmbito da Constituição Federal, das leis infraconstitucionais e das normas de organização judiciária. Vamos dizer assim que a principal norma que estabelece regras sobre competência territorial, ou seja, para fixar o foro competente, é o Código de Processo Civil. Em segundo lugar, essa petição inicial deve conter os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Então, portanto, aqui a qualificação das partes, logo depois do endereçamento ao juiz competente por extenso, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara civil da comarca de São Paulo, por exemplo, deixando esse tracinho porque haverá distribuição ao juiz competente, o juízo competente no caso, e portanto depois você deixa um espaço de aproximadamente 8 centímetros e começa a qualificação das partes, que é o segundo item da petição inicial. Em terceiro lugar, haverá a descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido são a causa de pedir como elemento da ação ao lado das partes e do pedido. Aqui a descrição do fato é muito importante. Para você que vai elaborar uma peça, você precisa descrever corretamente os fatos do caso. E aí você tem que ser fiel aos fatos trazidos pelo examinador na questão. Tá? Essa é uma adoção fundamental de conduta do examinando, do candidato, que deve descrever o problema na descrição fática do fato. Em quarto lugar, a descrição do pedido com as suas especificações. Também muito importante descrever o que se pede, o que se pretende com a ação, com a petição inicial, que é o instrumento da ação em qualquer esfera. E a partir daí o pedido tem que ser preciso, certo, determinado, ok? Em sexto lugar, a descrição das provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Então é aquela especificação de provas, geralmente existe um jargão que diz que o autor requer a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente as provas cabíveis para o caso, como em um acidente de trânsito a testemunhal, em uma questão médica pericial e assim por diante. Aqui uma novidade em sétimo lugar,
a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. É a audiência para a qual as partes são intimadas e, em não saindo acordo, começa a fluir o prazo de contestação desta audiência. Então aqui, se a audiência tiver que ser realizada, ela tem que ser realizada com a concordância das duas partes. E o autor já tem que dizer se concorda na petição inicial. Também tem que constar da inicial o valor da causa. O valor da causa, que é justamente o valor a ser alcançado com a ação, com o pedido. Então, o valor da causa é muito importante para o recolhimento de custas, depois para, eventualmente, as custas recursais. O valor da causa pode ser a base de fixação de honorários de advogado. Então, é um valor que tem que constar da petição inicial. Todos esses itens devem constar da petição inicial. Todos, ok? São todos importantes. O juízo, a qualificação das partes, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido, a especificação de provas, a opção pelo autor pela realização ou não de audiência e o valor da causa. Tá? Essa é a regra para toda e qualquer petição inicial. Para que você bem elabore uma petição inicial, você deve seguir, em qualquer peça, repito, os requisitos do artigo 319 do CPC. Postas estas premissas, passemos agora ao nosso tema, que é a petição inicial na execução. A execução, como você sabe, é um processo que busca satisfazer um direito já existente, já documentado, em um título executivo. Então, a execução já parte de um direito reconhecido no título executivo. Por outro lado, o processo de conhecimento busca declarar um direito que ainda não existe, que ainda formalmente não existe em uma sentença. Já a execução parte de um direito reconhecido em um documento formal chamado título executivo. Então, a execução tem dois pressupostos. Em primeiro lugar, a existência de um título executivo. Em segundo lugar, o inadimplemento da obrigação contida nesse título executivo. Então, para que eu tenha uma execução, eu preciso de dois requisitos. O título executivo, que pode ser judicial, do artigo 515 do CPC, ou extrajudicial, do artigo 784 do CPC. Por outro lado, além desse título executivo, eu preciso provar que a sua obrigação foi inadimplida. Não houve adimplemento. E aí é a mora comprovada, eventualmente, pela via documental. A execução, ela vem prevista no novo Código de Processo Civil a partir do seu artigo 771. E nós temos a regra de competência na execução definida no artigo 781 do CPC. O artigo 781 delimita a competência na execução fundada em título executivo extrajudicial, que é um processo autônomo, que é um processo à parte, ok? A execução fundada em título executivo extrajudicial é um processo à parte, é um processo autônomo, porque parte de um documento que não foi produzido em um processo judicial. Tá? Se eu tiver, por exemplo, a execução de uma sentença, essa execução será feita no mesmo processo em que a sentença foi proferida. É a fase do cumprimento da sentença. Então, a execução de sentença é feita no mesmo processo em que a sentença foi proferida. Já
Por outro lado, a execução fundada em título executivo extrajudicial é uma execução que é processo autônomo e aí vai ter que começar com a elaboração de uma petição inicial. E aí, a petição inicial da execução fundada em título executivo extrajudicial tem que ser uma petição inicial que siga aqueles requisitos do artigo 319 do CPC. Okay? E a competência, como eu estava dizendo, da execução fundada em título executivo extrajudicial, que é muito importante para o endereçamento ao juiz competente no cabeçalho da petição, essa competência na execução de título extrajudicial está delimitada no artigo 781 do CPC, que diz: a execução fundada em título executivo extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: 1. A execução poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, que é o réu, de eleição constante do título, ou ainda de situação dos bens a ela sujeitos. Então, a execução pode ser proposta tanto no foro do domicílio do executado, quanto no foro de eleição, quanto no lugar da situação dos bens. Muito bem, diante destas questões, nós podemos passar aqui as diretrizes para a elaboração de uma petição inicial na execução fundada em título executivo extrajudicial. Em primeiro lugar, essa execução vai se consubstanciar em um processo autônomo, porque a execução fundada em título executivo extrajudicial não foi precedida de um processo judicial anterior. Então, por isso, nós teremos um processo autônomo iniciando-se com uma petição inicial, que é esta que nós vamos aqui elaborar. Então, eu preciso fazer uma petição inicial de execução de título extrajudicial. Eu tenho um caso, por exemplo, a não quitação de um valor representado por uma nota promissória, em R$1.000. Então, nota promissória é um título executivo extrajudicial. Se é um título executivo extrajudicial, eu tenho que executá-la e não propor uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança, mas sim uma ação de execução, porque em relação aos títulos executivos extrajudiciais previstos no artigo 784 do CPC, eu parto direto para execução, não necessitando de uma ação prévia de conhecimento, de cobrança, por exemplo. Então aí eu tenho o caso, cobrança de uma nota promissória de R$1.000. O que eu faço? Eu pego o meu modelinho de petição inicial, artigo 319 do CPC, que é a minha base. Aí eu coloco lá, no cabeçalho, se você quiser anotar, cabeçalho, por extenso, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho vara cível da comarca de Piracicaba, por exemplo, ou Araçatuba, ou São Paulo, ou Santos, hipoteticamente. Por que tem o tracinho antes da vara? Porque, na realidade, eu não sei para qual vara será distribuída a ação, uma vez que a competência na ação de execução é territorial e se submeterá à prévia distribuição. Aí depois desse cabeçalho eu deixo um espaço de aproximadamente 8 centímetros e começo lá com o nome, a qualificação do autor, do exequente, o endereço e o CPF. Aí você coloca o nome do exequente, a qualificação, o endereço e o CPF. Aí na sequência coloca assim: por seu advogado infra-assinado com escritório situado nesta cidade,
na rua tal, onde recebe intimações, vem a presença de Vossa Excelência, tudo por extenso. Na OAB, todas as expressões são escritas por extenso. Vem a presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 771 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizar a presente execução por título extrajudicial contra, aí o nome do executado, que é o réu, contra o nome dele, a qualificação, o que ele faz, etc., o endereço e o número do CPF. Aí na sequência, em vista das seguintes razões de fato e de direito, 2 pontos. Em vista das seguintes razões de fato e de direito, 2 pontos. 1, aí você começa a fazer o que aqui? A relatar os fatos referentes à execução, ao título executivo, à origem do débito, à cobrança, ok? E você coloca assim no início: 1, o exequente é credor do executado pela quantia de R$1.000, representada por uma nota promissória, emitida na data de, aí o problema dará a data, na data de, vencida e não paga, na data de, pontinhos, vencida e não paga, na data de, pontinhos, conforme se constata do incluso documento, que é título executivo extrajudicial. Conforme se constata do incluso documento, que é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso 1 do CPC. Aqui você apresentou a nota promissória, o vencimento, o não pagamento. Aí no item 2, você faz a inicial por itens quanto à parte fática e de direito. Item 2. Pelos meios regulares, suassórios e legais, o exequente tentou o recebimento do seu crédito de forma amigável, não conseguindo, porém, lograr êxito, motivo pelo qual propõe esta execução para o recebimento do seu crédito, 3. O item 3. Em vista do exposto, considerando-se a liquidez, certeza e exigibilidade do título anexo e a inadimplência do executado, requer-se a citação do mesmo
a citação do mesmo, aqui já estamos na parte do pedido. Perceberam? Requer-se a citação do mesmo para pagar no prazo de 3 dias, contados da citação. Entre parênteses, artigo 829 do CPC. Para pagar no prazo de 3 dias, contados da citação, entre parênteses, artigo 829 do CPC, o valor do principal, juros de mora, correção monetária, custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% sobre o valor da condenação, sob pena de ser feita a penhora em bens encontrados para a garantia do juízo, nos termos do artigo 829 do CPC. Aí você coloca também, dá-se à causa o valor de, no outro item, no outro tópico seguinte, dá-se à causa o valor de, o valor da causa na execução é o valor do pedido, é o valor do crédito. Depois, você coloca, nestes termos, pede deferimento, coloca embaixo o lugar e a data e põe embaixo assinatura do advogado e número da OAB. Aí você deixa em pontinhos, porque até a prova você ainda não é advogado, mas depois o será. Ok? E você coloca, portanto, aí a assinatura pontinhos, número da OAB pontinhos. Esse é o padrão de uma peça em execução fundada em título executivo extrajudicial. Importante, a título de observação, na execução, você não pede a citação para o devedor apresentar resposta, porque o direito já existe. Na execução, você pede a citação para pagamento no prazo de 3 dias, ok? Então, é a citação para pagamento no prazo de 3 dias, e esse prazo é contado a partir do dia da citação. Isso é importante porque o processo de execução ele vai ter uma sequência diferente do processo de conhecimento. O processo de conhecimento começa com a inicial, o réu é citado para audiência de conciliação, não saiu acordo, aí tem contestação, depois réplica, aí depois ou julgamento, ou fase instrutória e sentença. Na execução, você cita o devedor para pagar, se ele não pagar, penhora, aí a penhora pode ser de bens, de dinheiro, se for de bens, você avalia o bem penhorado, depois abrem-se 3 possibilidades ao exequente. Adjudicação, que é a aquisição do bem, adjudicação, que é a aquisição do bem, a alienação do bem por iniciativa particular ou, eventualmente, por um oficial leiloeiro. E, em terceiro lugar, você tem a possibilidade da venda pública na arrematação. E depois, com o dinheiro, o exequente será pago. Então, repetindo, na execução, você tem essa sequência inicial, conforme nós elaboramos aqui. Depois o devedor é citado para pagar em 3 dias. Se ele não pagar, penhora. Se for penhora de bem, avalia por um laudo. Aí depois abrem-se 3 possibilidades ao exequente. A primeira, adjudicação, que é a aquisição do bem penhorado. A segunda é alienação por iniciativa particular. Pode ser por um profissional, leiloeiro, etc. E, em terceiro lugar, sempre a critério do credor,
a alienação judicial por leilão. E depois, com o produto da venda, o credor será pago. Isso em relação à execução de título extrajudicial. A de título judicial é semelhante, não há petição inicial a rigor, existe um requerimento depois da sentença para a execução, e depois da penhora ela segue essa sequência que nós colocamos aqui. De qualquer modo, a petição inicial da execução é feita nesses moldes, é uma petição inicial simples, que tem que ser fiel aos fatos e ao valor do crédito contido na petição inicial. Tá ok?